Fala rapaziada, hoje a gente vai analisar um episódio do Incrível Mundo de Gumball, onde o Darwin surta e fica muito louco, histérico, pirado na batatinha. Ele fica extremamente paranoico e tenta proteger todo mundo de uma forma muito torta. Então vai dar pra tirar bastante filosofia disso aqui. Esse episódio me ensinou bastante sobre liberdade, censura, bem e mal. Agora, sem mais enrolação, vamos lá. O episódio começa com uma propaganda passando pras crianças na escola. Nessa propaganda o narrador fica falando pro Ted tomar cuidado com as coisas, tipo, com qualquer coisa, porque ele se machuca muito fácil mesmo. Na verdade, eu tô começando até a desconfiar que o Ted é meio burro. Essa propaganda tem como objetivo, além de traumatizar as crianças, falar sobre como é importante ter cuidado com as coisas. Quando a propaganda acaba, nós vemos que até o professor fica gritando de medo, enquanto todas as crianças ficam com cara de tacho. Tá ligado aquela reação que você fica quando algo muito esquisito acontece? Tu não sabe nem como reagir direito à situação. Então, essa cara. E o da hora é que os animadores conseguiram fazer um desenho perfeito pra expressar esse sentimento. Mas apesar de todo mundo ter ficado de cara com aquilo, só o Darwin ficou mega paranoico. Ele, por exemplo, começa a controlar coisas que nem são tão perigosas assim, tipo ajudar o Gumball a atravessar a rua. Eu te amo demais pra deixar que se machuque, eu vou te manter seguro, vou manter todo mundo seguro. Logo em seguida dessa fala, aparece essa mulher perguntando se tá tudo bem, ao que o Darwin dá um golpe de karatê nela, mostrando que quando você fica muito paranoico com uma situação, ou muito histérico, como o próprio Gumball disse, você pode acabar machucando outras pessoas. Eu já falei mais sobre paranoia no vídeo sobre Apenas um Show. Se você tem interesse, vai lá ver assim que terminar esse vídeo aqui. Ao meu ver, a melhor coisa pra fazer nesses momentos onde você tá muito nervoso e emocionado é parar completamente e tentar respirar calmamente, mesmo que você esteja muito ansioso pra fazer alguma coisa. Acredita em mim, nessas horas o melhor a fazer é não fazer nada, porque se você fizer alguma coisa, você pode acabar piorando a situação, como foi o caso do Darwin. Ele acabou até ferindo outra pessoa. O episódio continua e a gente vê que o Darwin vai ficando cada vez mais doido. Aqui o episódio dá meio que uma quebrada na quarta parede e o Darwin coloca censura infantil, fazendo com que as partes do Gumball sumam. Fora que a censura infantil também estão segurando as palavras que o Gumball fala, os palavrões, porque de acordo com o Darwin as palavras machucam e por isso também não são seguras. E realmente, é muito louco pensar o quanto palavras podem ofender as pessoas, ou mudar a nossa percepção das coisas. Por exemplo, recentemente eu vi nesse canal aqui que alguns esquimós são capazes de enxergar tipos diferentes de branco. Isso porque eles rotulam os tipos de branco com nomes diferentes, e isso faz com que a percepção deles do mundo ao redor mude. E isso é bem interessante, eu posso falar mais disso em outro vídeo. A gente continua e nós vemos que eles começaram a comer minerais e proteínas puras, isso devido ao fato de que todos os alimentos que a gente pode comer podem estar contaminados de alguma forma. Vegetais estão cheios de pesticidas, a carne cheia de hormônios, peixe de mercúrio, o leite não consegue ser digerido, o açúcar engorda, o pão é cheio de glúten. Essa aqui é uma questão muito legal para ser levantada. Basicamente tudo que a gente faz tem riscos e probabilidades ruins. Todo e qualquer movimento que nós façamos pode nos gerar consequências terríveis. Comer algum vegetal mal lavado em algum restaurante ou na sua própria casa pode eventualmente deixar com o corpo assim, ó. E essas coisas brancas são vermes, tá? E sim, essa imagem também me deixou bem assustado quando eu vi. Mas é um caso bem raro, então fica tranquilo. A questão é que tudo tá o tempo inteiro cheio de riscos e nós corremos riscos a todo momento fazendo qualquer coisa. A grande verdade é que os vivos têm sorte de ainda não terem morrido. A imprevisibilidade do mundo pode ser fatal para muitas coisas que aparentam ser saudáveis. Tipo, comer vegetal era para ser algo bom, indiscutivelmente, mas pode ter alguma coisa naquela coisa verde que pode te deixar bem doente com o tempo. Você pode comer sorvete todo dia e nunca passar mal na sua vida, mas daí você come, sei lá, cenoura e descobre que tem uma alergia e morre de uma hora para outra. E ok, essa é uma situação bem absurda que eu espero que nunca tenha acontecido na história da humanidade, mas é muito louco pensar que as coisas podem dar errado em tão poucos segundos. O problema disso no episódio é que ver o que pode dar errado tá atrelado com uma histeria e paranoia generalizada do Darwin, fazendo com que ele vire uma pessoa super protetora. A paranoia dele e a arrogância o fazem achar que ele sabe o que é melhor para as pessoas. Isso é para o nosso próprio bem. E assim ele convence as pessoas de que tem um perigo ali e que só ele sabe o que é melhor para elas. E quantas pessoas já não cometeram absurdos igual o Darwin fez em nome de um bem comum? Aqui eu posso até parafrasear o Sócrates, quando ele diz que ninguém faz mal pensando em fazer mal, mas aquele que faz mal o faz pensando estar agindo bem. Isso quer dizer que em nenhum momento o Darwin tá mal intencionado ou tá pensando que tá fazendo algo ruim pra família dele. Ele realmente acha que tá fazendo bem pra aquelas pessoas. Mas a questão é, ele realmente tá? E como tirar ele dessa paranoia? Como salvar uma pessoa de sua própria histeria? Como convencer alguém que tem certeza de que está em perigo de que na verdade ela não está? O episódio segue e nós vemos que tá passando papaléguas na TV e o Gumball tá se divertindo com aquilo, só que o Darwin liga pro programa
programa para reclamar que aquilo tá muito violento. Ele diz que aquele comportamento violento com dinamite pode ser imitado quando é criança, o que não tem sentido, e até o próprio Coyote fala isso. E onde uma criança compraria dinamite? Está dizendo que o seu canal e os patrocinadores não se importam com nossas crianças? Esse episódio tem uma mensagem bem profunda, a de como a censura pode chegar rápido na nossa porta com pessoas convencendo e manipulando outras de que aquilo é errado. Afinal de contas, realmente uma criança não teria fácil acesso a uma dinamite, ou pelo menos no mundo real não deveria ter. Agora fica a questão, as pessoas comuns e histéricas como Darwin, obviamente não podem definir a censura geral. Isso porque ele não compreende de fato o que é a realidade e o que é bom para a sociedade. Se o poder de censurar fica todo na mão do governo, ele pode acabar usando esse poder para omitir informação e que podem comprometer ou manipular dados para convencer as outras pessoas de outras coisas. Como é mostrado no meu vídeo sobre a Fera do Mar, quando o governo dita o que é verdade. E se a censura ficar na mídia, o mesmo pode ocorrer. Vão inventar mentiras e com o tempo a sociedade vai começar a acreditar naquilo que está sendo publicado, mesmo que seja uma mentira. Um grande exemplo disso foram as fake news que espalharam no tempo de eleição, de que tinha sido uma fraude, mas na verdade era só fake news mesmo, nunca foi fraude. Mas um bando de gente acreditou naquilo e começou a causar um caos em algumas partes do país. O mesmo acontece com as empresas. Se elas tiverem o poder de censurar, vão criar monopólios baseados em seus próprios interesses e nos seus lucros. Agora, se não dá pra confiar esse poder a ninguém, então o que caralhos a gente vai fazer? Ao mesmo tempo, se a gente não proibir as mentiras, o mundo fica cada vez mais longe da verdade, e as pessoas cada vez mais convencidas de que estão seguindo o melhor caminho, quando na verdade estão indo um caminho diretamente para um precipício. Censura, verdade e liberdade. 3 tópicos que têm tudo a ver entre si e que se conectam de uma forma primorosa. Infelizmente, hoje eu não trago nenhuma resposta para vocês, eu só espero que nós alcancemos a verdade e que toda mentira que tenta falsear a verdade histórica seja destruída. Com o tempo, o Darwin começa a manipular até a TV, fazendo eles acreditarem que aquela censura era pro bem deles. De novo, pode ter sido na melhor das intenções, mas não tem lógica proibir desenhos, é óbvio. Isso aqui foi tipo as censuras que a TV brasileira fez com Hora de Aventura, tirando várias piadas que tornaram um desenho 1000 vezes melhor, e que me deixa muito puto até hoje, porque eu assisti inteiro dublado e cheio de coisa censurada, é muito ruim. Logo depois, a gente vê que a família toda fica acorrentada pelo Darwin, porque de novo, ele acha que é o melhor pra segurança das pessoas. E talvez sim, talvez você até sobrevivesse por mais tempo preso em uma cadeira, totalmente acorrentado, mas a questão é, essa vida valeria a pena? Será que vale uma vida inteira dentro da caverna? Uma vida sem riscos a serem tomados, uma vida sem nervosismo, sem um medinho aqui, sem nenhuma ansiedadezinha? Essa vida valeria a pena? Bom, com o tempo, o poder de decidir o que é bom e o que é ruim foi tornando Darwin cada vez mais controlador, se tornando uma pessoa tóxica que não respeita a vontade das outras pessoas. Fora isso, ele foi adestrando o comportamento de cada um, tirando a liberdade individual de cada um. E mais do que isso, ele foi se tornando ditador com o tempo, porque ele tentou conquistar a cidade também, falando que toda resistência seria punida. Imagino que todas as ditaduras do mundo tenham surgido com mais ou menos uma ideia parecida de que os seus ditadores sabiam o que era melhor pro povo, menos Nero. Nero era malucão, era doido da pedra. E claramente o caminho que a gente menos quer é esse onde somos adestrados. No final do episódio, a família Watterson cria todo um plano para destruir o Darwin do poder. E nesse final tem muita quebra de quarta parede que realmente combina muito com o tema do episódio, o que torna tudo bem divertido. O Gumball coloca todas as câmeras do Darwin contra ele mesmo, fazendo com que ele tenha a autorreflexão de que na verdade ele não é um herói, mas sim o vilão. E isso de alguma forma abre os olhos dele. No final, acho que todo mundo precisa de um pouco de autorreflexão para pensar pelo menos alguns minutos se as decisões estão certas ou se estão erradas. Só aceita que às vezes a vida não é segura. Isso me mostra que nós só podemos ser livres quando reconhecemos que não temos garantias de seguranças. A vida é uma jornada de incertezas e imprevisibilidades. E mesmo quando fazemos escolhas cuidadosas e responsáveis, a vida pode ainda assim nos surpreender com eventos inesperados e desagradáveis. Como afirmou o filósofo estoico Epiteto, não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece com você que importa. Isso significa que, embora não possamos controlar tudo que acontece conosco na vida, temos a capacidade de controlar como respondemos e nos adaptamos às circunstâncias. A incerteza e a insegurança podem ser vistos como oportunidades para crescermos e desenvolvermos nossa resiliência. Foi como disse o Nietzsche, aquilo que não nos mata nos torna mais fortes. E ao enfrentarmos desafios e incertezas, podemos descobrir forças e recursos dentro de nós que não sabíamos que tínhamos. A vida
pode ser incerta e insegura, mas isso não significa que devemos viver com medo ou ansiedade. Ao reconhecer a nossa própria liberdade e responsabilidade e ao nos adaptarmos às circunstâncias que enfrentamos, podemos encontrar significado e propósito mesmo em tempos difíceis.ハムレット R